Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdos sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor e estarei aqui todas as terças e quintas-feiras, utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis no seu processo de emagrecimento. Hoje a gente vai conversar sobre tudo que você precisa saber sobre uma alimentação saudável para que você emagreça sem esforço. E aí, vamos começar? Primeiro, não existe nada neste mundo, neste universo, que você conquiste resultados sem esforço. Não existe emagrecimento sem esforço. Não existe nada sem você se esforçar um pouquinho. Poxa, professor, já estava felizão que você falou sem esforço, tudo que preciso saber sobre uma alimentação saudável sem esforço. Pois é, tudo que você precisa saber é que não existe nada sem esforço. Entretanto, existe sim uma alimentação mais simples, mais prática e saudável que pode te trazer ótimos resultados no seu processo de emagrecimento. Você pode perder, inclusive, 10 quilos em 21 dias sem dieta, sem que você precise fazer dietas, tá? Então, fica comigo até o final para que você possa descobrir essa alimentação. Tudo bem? Como de costume, separo aqui uns pontos interessantes para abordar com vocês. E o primeiro ponto é a gente fazer uma breve reflexão sobre a própria palavra esforço, né? Para que a gente realmente tenha clareza do porquê a gente precisa se esforçar. Ok? Então vamos lá. Eu peguei duas palavrinhas, esforçar-se e esforço. E até que me surpreendeu, eu achei muito legal, muito interessante, esforçar-se. Eu separei aqui alguns significados que me chamou a atenção, que eu achei legal e interessante trazer para vocês. Esforçar-se é encher-se de coragem, animar-se, empregar toda a força, toda a energia e diligência para conseguir alguma coisa. Olha que bonito, olha que interessante, né? A gente empregar toda a nossa força em algo que a gente quer realizar. Às vezes a gente pensa, nossa, empregar toda a força, toda a energia, aí parece aquilo trabalhoso, né? Parece que você está levando o mundo nas costas. Mas na verdade não. Quando você está empregando sua energia, toda a sua energia, é uma questão de decisão, é uma questão de foco, de comprometimento. Não necessariamente vai ser sofrido, e nem deve ser sofrido. Você pode sim empregar toda a sua energia em alguma coisa, em algum empreendimento, e aquilo ser leve, e aquilo ser prazeroso, e aquilo ser interessante para o seu processo, seja ele qual for, principalmente para um processo de emagrecimento, né? Então, existe sim uma forma, né, de você emagrecer se esforçando de forma leve e tranquila. Tá? E a gente viu aqui que esforçar-se não é nada doloroso, muito pelo contrário, é um ato de coragem, é um ato de você se animar, é um ato de você se motivar, colocar sua energia em algo que você quer realizar. E a outra palavra é o próprio esforço. Ato ou efeito de se esforçar, ou esforçar-se, emprego de força, de energia, empenho, coragem. Então, se você está aí, você que está do outro lado aí, você pensa em realizar qualquer coisa, você vai precisar de coragem. Você vai precisar de empregar essa energia. Você vai precisar se animar, se motivar para fazer aquilo, seja o que for. A gente busca sempre facilidades, muitas pessoas buscam facilidades, atalhos. Quer resultado? Você quer resultado duradouro? Você merece isso. Pense nisso. Você merece resultado. Você não merece atalho, porque o atalho ele não vai te trazer um resultado duradouro, perene. O que vai te trazer resultado é o que você precisa fazer. Se esforçando, buscando, motivando-se, animando-se, você consegue e você merece. Você consegue chegar em resultados duradouros. Dessa forma, é esse o único caminho, ok? Outro ponto interessante aqui que eu trouxe para vocês, para a gente comentar, que tem muita relação com essa questão de querer buscar atalhos, né? De entender que o esforço é quase que você emagrecer assistindo Netflix. Isso não vai acontecer, tá bom?
você sabe que eu sou bem sincero aqui, eu quero trazer sempre informações e conteúdos que te emancipa, que te deixa protagonista da sua própria história, do seu próprio processo. Então não vou falar para você que você vai emagrecer assistindo Netflix, que você não vai emagrecer assistindo Netflix, tá bom? Então, mas o porquê a gente busca isso, né? Esses atalhos e tal, porque a gente já vive numa vida cotidiana mais corrida, né? É tudo muito mais corrido no nosso dia a dia. E eu entendo, porque toda a revolução industrial, por assim dizer, trouxe um modus operandi do nosso dia a dia que fez com que a gente tivesse que ter ali otimizações na nossa trajetória do dia para que a gente consiga dar conta de todas as coisas, né? Então é natural que a gente busque, sim, atalhos, que a gente busque otimizações, que a gente busque, enfim, fazer coisas que nos poupa tempo, né? Toda essa questão de ter tempo. Eu entendo, eu sei que realmente muitos de vocês, maioria de vocês tem aí essa vida corrida, é mais trabalhoso, né? Tem várias tarefas para fazer no dia a dia. Isso eu entendo e realmente isso faz parte da vida de muitos. Mas, se você quer mudar alguma coisa, se você principalmente quer sair dessa bolha, né, de correria, de falta de tempo, você tem que se esforçar um pouquinho. Você tem que, imagina, todo um conjunto de coisas que demanda tempo de você, e se você quer ficar livre disso, você tem que se esforçar um pouquinho, empregar um pouquinho de energia para sair dessa bolha, senão ela te engole, te engole, te engole, te engole, e você acaba ficando preso, travado no mesmo ponto. O outro ponto que eu trouxe aqui, o que normalmente as pessoas, né, pensam sobre uma alimentação saudável, né, e que está associado com essa questão do esforço, com essa questão da correria do dia a dia, né? O primeiro ponto é que é trabalhoso. Quando a gente fala de alimentação saudável, a maioria pensa, nossa, mas eu não sei fazer nada. Normalmente acho já que é só alface e tomate. Que é muito, muito, muito mais além do que isso. É infinitamente além do que isso. Mas a primeira coisa que vem à cabeça é, poxa, é muito trabalhoso, né? Não sei o que comer exatamente, dá trabalho preparar. Se você pensar um pouquinho, tudo no início vai dar trabalho. E não é porque necessariamente aquilo é difícil de ser feito. É porque é a primeira vez que você está fazendo. Você está no início, você está se iniciando, né? Por exemplo, eu aqui no YouTube, eu estou iniciando esse projeto e estou muito feliz com isso. Mas dá muito trabalho para mim fazer esse conteúdo que eu estou fazendo aqui para vocês. Dá muito trabalho eu vir aqui gravar vídeos para vocês todas as terças e quintas-feiras. Estar aqui com vocês todas as terças e quintas-feiras. Eu me comprometi com isso. Eu decidi que iria ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho. Mas para eu gravar um vídeo, eu demoro quase que um dia inteiro, né? Isso porque eu estou começando, eu estou me iniciando nesse projeto, né? Poxa, um vídeo em um dia só. Cara, um vídeo em um dia só é trabalhoso. Isso para mim, porque eu estou começando. Tem youtubers por aí, né, e tal, pessoas que fazem, nossa, 3, 4, 5, 7 vídeos num dia só, e você tá aí no seu primeiro vídeo, cara. Pois é, o máximo que eu fiz até agora foi 2 vídeos em um dia, olha. Mas, tá vendo? É o treino, né? Eu vou continuando. Mas a questão é essa, pessoal. Tudo no início vai dar mais trabalho mesmo. Tudo no início tem um certo nível de complexidade, porque está se conhecendo, vendo como que é, né? Então é natural, tudo no início vai dar um trabalho. O que você não pode fazer é desistir. Você deve continuar. Pode ter certeza que você continuando, você se comprometendo a seguir adiante, como diria a nossa querida Dory. Oi, enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nada, nada. Dory, para de cantar. Dory. Eu amo nadar. É o que você precisa fazer para que você obtenha resultado de verdade e um resultado definitivo e duradouro, ok? Outro ponto que é senso comum, né? Pensarem sobre alimentação saudável. A questão de quantidade e qualidade. A quantidade, né? Muitos
pensam que, nossa, para você ter uma alimentação saudável, você tem que comer de 3 em 3 horas, e come isso, come aquilo, come isso, come aquilo, e todo um menu gigante. Não, você precisa de qualidade de alimentos. É isso que você precisa. Você precisa de qualidade de alimentos, você não precisa de quantidade. Então, às vezes, muitos falam, nossa, mas uma alimentação saudável para que realmente eu fique saciado, para que realmente encha a minha barriga, eu preciso comer muito. Não, você precisa comer com qualidade. É isso que você precisa. Inclusive, eu tinha muito essa ideia. Antes de eu mudar minha alimentação, há 7 anos atrás, mais 7 anos atrás, eu tinha muito essa ideia da quantidade. Eu me lembro que eu comia bastante, comia muito. Imagina, metabolismo rápido, e comia, sempre gostei de fazer exercícios físicos e tal, e comia, continuava comendo. Eu tinha, né, um objetivo de, sabe aquelas pratadas que a galera fala pratada de pedreiro? Eu tinha muito esse objetivo de, qualquer dia desse, eu vou fazer um prato que literalmente eu consiga me esconder atrás dele. Eu não consegui fazer, mas eu tinha muito essa ideia de um prato grande e que comesse bastante. Para mim, aquilo que era comer de verdade, comer com quantidade. Mas eu acabei, mesmo tendo um metabolismo rápido, mesmo eu nunca estando muito acima do peso, eu acabei engordando ao longo do tempo. E para minha altura, para o meu porte, eu cheguei a 75,5, né? 75,5 kg. Mas 75,5 para o meu porte na época, você fazendo a continha com a minha altura e fazendo a continha lá do MC, dava lá o limite do peso normal. Era engraçado que se eu fosse comer, né, que eu adorava na época, uma feijoada de quarta-feira, trabalhava no centro de São Paulo, ia comer uma feijoada, 500 gramas ali, eu ia para o primeiro estágio do sobrepeso. Então, no mesmo dia, eu estava no limite do peso normal e ia para o sobrepeso. Eu estava no limite do peso normal e ia para o sobrepeso. Normal, sobrepeso. No mesmo dia, eu ficava naquele mini efeito sanfona. Então, porque eu pensava que a ideia era a quantidade, né? E não era a quantidade. Inclusive, quando eu cheguei nesse peso 75,5, foi engraçado que eu sempre gostei de exercício e fui fazer uma flexão. Eu até conversei com um amigo meu, falei, cara, eu fui fazer uma flexão ali, eu senti meu peso, cara. Ele, cara, vai mudando, né? As coisas vão mudando, a gente vai ficando mais velho, vai comendo mais, vai parando um pouco de fazer alguns exercícios, é assim mesmo. Aí eu achei aquilo impressionante. E quando eu descobri que a ideia era a qualidade, né? E mudei minha alimentação, alguns anos depois eu descobri, né, uma alimentação saudável e comecei a me experimentar nessa alimentação e vi que tinha muita qualidade. Eu me senti disposto, cheio de energia e eu não comia, eu não tinha necessidade de comer de 3 em 3 horas. Eu ficava altamente estressado quando ficava sem comer, quando eu tinha uma alimentação comum, convencional. Depois que eu mudei minha alimentação, eu sentia que meu corpo parecia que ele tinha uma disponibilidade de energia quase que infinita. Como eu disse, eu sempre gostei de fazer exercícios físicos, sempre gostei de arte marcial, e na época eu tinha iniciado no jiu-jitsu, né? E quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a mudar a alimentação, eu fui testar. Eu já estava me sentindo com bastante energia. Eu falei, poxa, eu vou testar uma coisa. Aí quando chegou num dia do treino, tinha treinos que era só a luta mesmo, não é só o rola que a gente chama no jiu-jitsu. Era 5 minutinhos de rola e era o treino só de rola. A gente ia lá, aquecia, alongava e tal, agora só rola, beleza. Aí eu fiquei numa base, né, que tinha umas bases assim, aí ia mudando, né, o parceiro de treino. A gente fez 15 rolas de 5 minutos cada um. Um intervalinho aí de 1 minuto para trocar um parceiro e o outro, né? Mas eu fiquei 15 rolas de 5 minutos, ou seja, 75 minutos, 1 hora e 15 minutos lutando sem parar. Com um intervalozinho aí de 1 minuto. Eu achei aquilo impressionante. Eu achei aquilo surreal. Né? A galera até brincava, poxa, você tá com gás hoje, né? Eu falei, eu tô com gás mesmo, cara. Então, essa é a questão do senso comum. A gente pensa que o alimento tem que ter quantidade, ele tem que ter qualidade, ok? Outra questão, só para fechar, o que atrapalha muita gente, né, o senso comum de pensar de uma alimentação saudável,
que barra nessa questão do esforço, do trabalho e tudo mais, é que é pouco atrativo, né? Ah, nossa, mas não é aquele prato com isso, com aquilo, outro, é pouco atrativo. Mas, na verdade, com conhecimento, você consegue fazer pratos extremamente bonitos, atrativos, coloridos e extremamente saudáveis em todos os sentidos, com todos os nutrientes essenciais, com minerais, com proteínas, com tudo aquilo que o seu corpo necessita. Dá uma olhadinha nessas imagens que eu vou passar por aí, alguns pratos que a gente costuma fazer aqui em casa e que você dá uma olhadinha se é pouco atrativo. Sobre essa questão, né, do senso comum, que é trabalhoso, a gente viu que tudo no início dá mais trabalho, né? Sobre quantidade e qualidade, a gente viu que o ideal é qualidade e não quantidade, e que é pouco atrativo. Pouco atrativo depende de você, depende da sua criatividade. Uma alimentação saudável, ela te dá todos os elementos que você precisa para que tenha um prato bonito, saboroso, delicioso, que dá água na boca e vai te emagrecer e vai te trazer saúde, porque não adianta nada você emagrecer sem saúde, né? Você tem que emagrecer com a saúde em dia. Então, mais uma vez aí, se eu não conseguir colocar da primeira, encaixar da primeira, olha esse prato aqui, olha esse daqui, olha esse daqui e veja se isso é ou não atrativo para você, ok? Para a gente finalizar, então, finalmente, que alimentação que é essa, professor? Que ela é mais simples, que você disse aí, que é saudável, que tem tudo que a gente precisa. Dentro desse meu experimento até hoje, de mais de 7 anos, com uma alimentação diferenciada, dentro da minha alimentação que eu tenho frutas, legumes crus, brotos, germinados, sementes e fermentados. São basicamente essas classificações de alimentos que eu tenho no meu dia a dia. Você pode pensar, poxa, mas é só isso. Todas essas são as classificações dos alimentos. Existem mais de 50 mil tipos de alimentos dentro de tudo isso. Você fala, nossa, parece pouco, né? Frutas, legumes crus, brotos, germinados, sementes, fermentados. Mas se você parar para pensar, a alimentação comum só tem 3 coisas: amidos, açúcares e proteína animal. Não, mas eu como isso, como aquilo. Está dentro de amidos, açúcares e proteína animal. São só esses 3 itens e a gente tem essa ideia, né, que quando vai comer de forma saudável, você acaba se restringindo. Muito pelo contrário. Foi algo que eu descobri, inclusive, né, quando eu mudei minha alimentação, eu vi um leque enorme de opções, né, porque antes era só amidos, açúcares e proteína animal. Não sai disso. Se você parar para pensar, observar as refeições que você faz no dia a dia, veja se tem algo diferente disso. Você vai ver que não vai ter. Então, essa alimentação saudável, ela te traz essa diversidade, ela te traz esse leque maior de opções para que você possa ter um bom alimento que nutra seu corpo e, consequentemente, ele traz aí o seu emagrecimento definitivo, ok? E só para fechar essa questão do trabalhoso, eu falei que era mais simples. Como eu disse, tudo no início é mais difícil. Depois que você pega a manha, né? Depois que você pega o ritmo, fica altamente simples de você preparar uma refeição para o seu dia a dia. Olha só que interessante. Minha esposa, quando ela começou, ela tinha 92 quilos. Tem uns vídeos aí, deixar no card aqui, no final do vídeo eu mostro o antes e depois da mudança, né, dela. Ela saiu de 92 quilos para 68 quilos. E ela, né, no início, mais difícil mesmo, né? Tava ali do lado, dando um suporte e tal. Mas depois que ela pegou o jeito e ela tem esse dom, né, do alimento, de poder preparar as coisas, e ela vai inventando uma coisa interessante sobre a alimentação saudável, é que você vai criando, você vai fazendo coisas novas, né? Você vai pegando o jeito e vai criando coisas incríveis. E teve um dia que ela quebrou o recorde mundial, assim. Ela ficou pensando, o que a gente vai fazer hoje? Eu falei, eu confio em você, você já tá num nível que, nossa, me superou 1000%. Aí ela ficou pensando, já sei, olha só, em 20 minutos, 20 minutos, porque eu contei, 20 minutos, ela idealizou, criou do zero, criou uma refeição nova, criou uma receita nova, idealizou e preparou em 20
minutos. Em 20 minutos ela fez isso, tá? Isso é possível depois que você entende a lógica que não é difícil. Todo mundo pode fazer, só que no início dá mais trabalho. Você vai ter que se esforçar um pouquinho, se experimentar um pouquinho e depois você pega o jeito, você vai ver que é muito prático para o seu dia a dia, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo que a gente conversou nesse vídeo. Ative os sininhos aí para receber as notificações dos próximos vídeos que virão, porque a nossa ideia, a nossa missão aqui no Emagrecer, a gente acredita que ser sua melhor versão é a melhor forma de emagrecer. Por isso, a gente gosta de trazer conhecimento que te emancipa, um conhecimento que te traz a oportunidade de ser protagonista da sua própria história, do seu próprio processo de emagrecimento, ser protagonista e responsável pela sua própria saúde. Vou ficando por aqui, eu sou o professor e você está no Emagrecer. Até o próximo vídeo.